Olá, crianças! Eu sou Tia Dani e hoje eu vou trazer a história para vocês. E a história que a gente vai ouvir está na Palavra de Deus, em Mateus 26, de 69 a 75. A história conta que Jesus estava com os seus discípulos contando o que ia acontecer com ele. Ele estava pertinho de ser crucificado. E ele disse para os seus discípulos que a hora que ele fosse preso, todos iriam abandoná-lo. Mas Pedro disse para Jesus que ele não abandonaria Jesus, que ele ficaria com Jesus o tempo todo. Então Jesus disse para ele assim: Pedro, hoje ainda você vai me abandonar, Pedro, e você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí Jesus saiu dali e foi para orar. Quando ele estava lá no jardim orando, vieram os soldados e o levaram preso. Sabe o que aconteceu? Os discípulos saíram correndo, fugiram, e até Pedro fugiu também. E Jesus foi levado preso. E aí, foi levado lá para a casa de Caifás. Pedro foi de longe para ver o que estava acontecendo com Jesus. E lá, ele ficou lá para ver o que as pessoas iam fazer, mas ele ficava observando de longe, porque ele estava com medo. Quando chegou lá, uma empregada, uma criada, que trabalhava na casa, e ela virou para Pedro e falou assim: Ei, você é um daqueles que seguiam Jesus, não é um dos discípulos de Jesus? E aí Pedro, na mesma hora, falou: Não sou eu, não. Ela saiu e logo depois veio um outro homem que disse assim: Ei, você é aquele homem que andava com Jesus, não é? Um dos discípulos de Jesus. E Pedro, na mesma hora: Não sou eu, não. Não sou eu, não. Passou mais um tempo, veio um outro homem e começou a falar com Pedro: Ei, é você sim, você é um discípulo de Jesus, você estava junto com ele. E Pedro ficou tão nervoso que começou a falar coisas ruins para aquele homem. Falou: eu não, falou de forma grosseira com o homem. E o homem saiu. Na hora que ele terminou de falar com aquele homem, ele escutou um galo que começou a cantar. Na hora que ele escutou o galo cantando, Pedro ficou tão triste e lembrou do que Jesus tinha falado com ele. E Pedro começou a chorar, saiu muito triste chorando. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. E no 3º dia, ele ressuscitou. E ele ficou um pouco com os seus discípulos. E quando ele estava lá, esteve com os seus discípulos, ele esteve também com Pedro. E ele falou para Pedro assim: Pedro, você me ama? E Pedro disse: Sim, mestre, eu te amo. E Jesus disse: Cuida das minhas ovelhinhas. E Pedro falou que ia cuidar. Sabe o que a gente aprende com essa história? A gente aprende que Jesus não nos abandona. Que Jesus cuida da gente, está sempre com a gente. Se você confia e crê em Jesus, Ele não vai mais te abandonar. Quando você caminha com Cristo, Ele está sempre com a gente. Mesmo quando você erra, Ele espera que a gente se arrependa, que a gente creia nele e se arrependa dos nossos pecados. Mas Ele não nos abandona quando a gente erra, quando a gente peca. Como diz lá no texto de Romanos 8, no versículo 39, fala que nada pode nos separar do amor de Jesus. E a gente aprende com essa história exatamente isso. Pedro errou, mas Jesus não abandonou. Pelo contrário, Jesus ainda continuou usando Pedro. Pedro foi usado porque Pedro falou depois do amor de Cristo para muitas pessoas. Levou o evangelho, falou de Jesus, da salvação para muitas pessoas. E a gente aprende com essa história isso.
que Jesus ele não nos abandona. Ele quer que a gente se arrependa, mas ele não nos abandona. Então vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer porque o teu amor, ele é verdadeiro e ele dura para sempre. E a gente sabe que o Senhor não nos abandona. A gente sabe que o Senhor pode cuidar da gente e estar com a gente em todos os momentos. Mesmo naquelas horas que parecem tão difíceis, a gente sabe que o Senhor cuida da gente e está junto com a gente. Quero pedir que o Senhor nos ajude e nos dê um coração arrependido todos os dias. Muito obrigado, porque nesse tempo a gente tem aprendido mais do Senhor e que a gente possa continuar confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai fazer a nossa atividade, não acabou. A atividade é muito legal, mas você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe. Vocês vão ler com o papai e com a mamãe o texto de Romanos 8, 38 e 39. E aí vai perguntar para o papai e para a mamãe o que esse texto está falando. E vocês vão fazer um belo desenho do que vocês entenderam. E aí, será que Jesus abandona a gente? O que vocês vão ver nesse texto, hein? Tchau, beijo!